Então, a gente vai ler uma página para começar o nosso estudo da manhã de hoje, dia de Páscoa, né? Obrigado pela presença de todos nessa chuva. A página do livro Fonte Viva, lição número 172, Ante o Cristo Libertador. Eu sou a porta. Jesus, isso está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7. Segundo os léxicos, a palavra porta designa uma abertura em parede, ao rés do chão ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Dão entrada sem oferecerem saída. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens, que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. Muitos batem à porta da riqueza amoedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras do sofrimento. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se, de um momento para o outro, nas malhas da aflição e da morte. Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial. E nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço, em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vê, pois, a que porta recorres na tua luta cotidiana. Porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Mestre Jesus, amigos espirituais dessa casa, agradecemos por essa página tão adequada para o dia de hoje. Queremos agradecer, Mestre, por ter vindo até nós e por ter mostrado que a morte não existe, que somos imortais, que possamos escolher a tua porta, a porta que vai nos levar à nossa libertação. Muito obrigada. Que assim Bem. Bom dia. Que a paz do Divino Mestre Jesus, Rabi da Galileia, habite os nossos corações, agora e sempre. Hoje é um dia em que a chuva tira muito daqueles que poderiam estar aqui conosco. Além de ser o domingo de Páscoa, ainda tem o fenômeno da chuva. Nós sabemos que essas coisas afastam mesmo as pessoas das casas espíritas, né? Eu tenho uma amiga que nós brincávamos muito com ela. Ela de vez em quando faltava e dizia assim, lá para Niterói, deve estar chovendo, sei lá, pode chegar aqui, e não vinha para casa. E por falar em Niterói, eu quero dar as minhas boas-vindas à nossa irmã Renata, que vem de Niterói e que pela primeira vez chega à nossa casa. Seja bem-vinda, minha filha, sinta-se em casa, tá bom? E a casa de Francisco de Assis, casa acolhedora, casa caliente, né? Muito bem.
Nós vamos falar sobre a influência dos espíritos e suas terapêuticas. A influência, ela se dá muito mais pelo pensamento. Então, nós vamos tentar falar um pouquinho do que seja o pensamento na nossa concepção, para que a partir dali, então, possamos falar desta influência, mas já com o conhecimento do que seja o pensamento, né? Isso, minha querida, está fugindo aí desse ar frio, né? Desse vento, né? Muito bem. Eu vou me basear nos conhecimentos transmitidos, trazidos pelo nosso irmão Áureo naquele livro Universo e Vida, onde ele nos ensina o que seja o pensamento de uma forma simples, clara, objetiva e científica. Ele diz que o pensamento é uma radiação da mente espiritual, porque é o espírito que pensa. Ele intelectualiza a matéria não pensa, não faz nada, apenas obedece. Ok? Então, é uma radiação, o pensamento é uma radiação da mente espiritual dotado de ponderabilidade. O que ele quer dizer com isso? Dotado de peso. Opa! O pensamento tem peso? Sim. E é fácil de nós constatarmos, porque quando nós chegamos num determinado ambiente, não é, Danilo? Ainda há pouco nós falávamos um pouco sobre isso. Quando nós chegamos num dado ambiente, sem que ninguém tenha falado absolutamente nada, se o ambiente estiver carregado, você percebe. Mas como é que você percebe? Você percebe porque você faz uma leitura perispirítica. É o seu perispírito que percebe aquele ambiente. E aí você diz, ih, rapaz, o ambiente aqui está carregado. Não fala assim? Por isso que a matéria tem peso, sim. Então, é uma radiação da mente espiritual dotada de ponderabilidade e de propriedades quimioeletromagnéticas. Opa! É uma palavra assim, né? Cheia de quimioeletromagnética. Vamos destrinchar isso? Químio vem de química. Química, o que é química? Bom, na minha concepção errônea aqui, não está aqui a Rosa que podia me ajudar. Está lá. Vê se eu estiver errando, você me corrija, por favor. Ela é química, né? A química estuda os fenômenos em que há alteração na natureza dos elementos que tomam parte daquele fenômeno. Por exemplo, se eu pegar 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio, numa temperatura, num jeito lá qualquer, e combinar esses dois, vai formar uma molécula de água. Espera aí, eu falei de hidrogênio, que é um gás combustível. Falei do oxigênio, que é um gás comburente, que tem suas propriedades de elasticidade, compressibilidade, difusibilidade, expansibilidade, essas propriedades todas. No entanto, quando eu os reúno assim, o que acontece? Torna-se água que não tem essas propriedades, tem outras. Não é mesmo? Tem outras. Então, houve ali um fenômeno químico, porque houve a transformação na natureza das substâncias que tomavam parte deste fenômeno. Mas se eu pegar este vidro aqui e por descuido deixá-lo cair, ele pode se fazer em pedaços, mas continua sendo vidro. Então isso é um fenômeno físico, não é químico. Não houve transformação. Eu quebrei, só isso. Tudo bem até aí? O pensamento, ele tem propriedades falei da química. Transforma, o pensamento transforma. Se você chegar num ambiente e emitir, um ambiente que tenha plantas, por exemplo, e emitir pensamentos de ternura, de amor, né? de compaixão, pensamentos assim elevados, as plantas, elas emitem ondas fragmentárias, ok, tá certo, mas emitem. E hoje já temos aparelhos que registram isso. Elas vão emitir, nessa corrente de pensamentos, elas vão emitir umas ondas num dado nível. Mas se de repente naquele mesmo ambiente penetrar uma pessoa com pensamentos malévolos,
de raiva, de ódio, de vingança, ela vai emitir também, mas as ondas são em outra faixa, mostrando que elas sabem perfeitamente que existem diferenças. Elas registram essas diferenças. Ontem, uma colega, acho que nem está aqui, ela disse assim, eu descobri que as plantas se comunicam. Está aqui quem falou isso comigo? Não. Não está. Não tem problema. Pode até nem ser desse mundo. Mas falou. As plantas se comunicam. Elas entram em comunicação umas com as outras, emitindo suas ondas. E lá vem aquele lenhador, o lenhador. Ele vai cortar você. Elas falam entre elas, uma linguagem delas. Olha que coisa rica. Estamos descobrindo isso agora, hein? Pois bem, então, a transmissão de pensamento é feita também através das plantas. Então eu dizia que que o pensamento é o quê? É uma radiação da mente espiritual, dotado de ponderabilidade, que tem peso, né? E que tem propriedade química, transforma. Eletro, porque elas se propagam em ondas elétricas, viu? Ondas que se propagam, ondas elétricas, toda a eletricidade forma campo magnético. Quando você emite, por exemplo, você passa num fio condutor os elétrons, né? Quando você liga e os elétrons vão passando ali, eles vão formando campos magnéticos perpendiculares ao deslocamento deste feixe de elétrons que está passando. Então, essas ondas que são ondas eletromagnéticas do nosso pensamento, elas vão formar campos magnéticos. Agora, com uma coisa interessante. Quando você emite o seu pensamento, ele tem um caminho que ele percorre que é interessante. Primeiro, ele percorre todo o seu cosmo orgânico. Percorre todas as quase 100 trilhões de células que são entidades corpusculares, que formam o nosso corpo, o nosso soma. Percorre primeiro todo esse campo. Mas isso é muito rápido, eu estou falando assim, devagar, mas isso é uma rapidez do relâmpago. Então, tudo aquilo que você pensa, primeiro passa por você. Depois se exterioriza. Se exterioriza passando pela pineal, que é aquela glândula, sabe, que tem aqui no meio. Sério? Passa pela pineal, todo aquele teu sentimento, seu pensamento, passa por ali. Se espraia no córtex cerebral, cai na corrente nervosa e tal. Depois fica no entorno do seu campo energético, que é a sua psicosfera individualizada, e vai em todas as direções. E vai atingir o que você quer. Você quer se comunicar com alguém do plano espiritual? Emita o seu pensamento que vai diretamente lá. Se o irmão vai perceber na hora ou não, isso é outra coisa. Ele pode estar num sofrimento tal que ele nem percebe que você está querendo se comunicar com ele. Mas se ele não estiver, ele vai ver direitinho a fonte. Ele identifica a fonte. As ondas eletromagnéticas emitidas pelo nosso pensamento, elas não ficam circunscritas, né, a um ambiente, não. Elas vão embora, varam o universo inteiro. Tal a bondade do nosso Pai Celestial para nós. Mas falando ainda do pensamento, porque se você entender bem o que é o pensamento, o resto fica mais fácil. Por isso que eu estou perdendo esse tempinho aqui. Vou voltar para dar sequência a isso. É uma radiação da mente espiritual, dotada de ponderabilidade, né? E que tem propriedades quimio-eletromagnéticas, e é constituído de partículas de natureza fluídica. Essas partículas, elas vibram. E ao vibrarem, determinam ondas, né? Ao vibrarem, elas vão determinar determinadas ondas. E essas ondas, elas vão se propagar. Essas ondas, no nosso meio, no meio que vivemos, elas são de 3 qualidades.
nós temos as ondas longas, que são ondas, segundo o nosso irmão André Luiz, são ondas sustentadoras de personalidade. Como assim? É o seguinte, quando você sai, está na rua pensando, eu vou passar lá na casa da minha prima, dali eu vou dar um pulo na feira, depois eu tenho que ir na farmácia. Você está pensando em coisas do dia a dia, daquilo que você gostaria de fazer e tal, você está pensando em coisas que te cercam. Você está emitindo ondas longas. Essas ondas, elas só vão revelar quem é você com as suas preocupações. E qualquer entidade do plano espiritual vai poder ler o que você está pensando. Qualquer entidade, seja ela evoluída ou não. Não importa. Por mais secreto que tenha que seja o seu pensamento, ele vai se plasmar no plano espiritual e qualquer entidade poderá ler. Portanto, nada desse negócio assim, não tem ninguém aqui agora, mas eu vou fazer isso, pensando que você está sozinho. Está assim de irmãos, observando, percebendo e se antecipando, muitas das vezes, àquilo que você está pensando fazer. Portanto, vigie os vossos pensamentos, disse Jesus. Vigiai e orai. Tem isso. Isso aí foi ele que disse. Então, vamos lá. Então, quando você está pensando nas coisas corriqueiras, você está emitindo ondas longas, que não têm nenhum poder de penetração. Porém, neste momento, em que nós estamos buscando conhecer a verdade, as verdades eternas do nosso Pai, em que nós estamos buscando aprender alguma coisa de utilidade para a nossa vida e para a vida do próximo, em que nós estamos em oração, em que nós estamos pensando em fazer o bem, o que estamos praticando esse bem, nesses momentos, nós estamos emitindo ondas médias. As ondas médias, segundo André Luiz, elas são fazedoras de luz interior. Elas formam luz interior. Então, toda vez que você estiver pensando no bem, fazendo o bem, primeiro, seu perispírito entra em expansão. E você, já sabendo que o pensamento passa por todo o seu cosmo orgânico, você está emitindo luz para você mesmo. Porque aquele que acende uma lâmpada no caminho de quem vai na escuridão é o primeiro a se beneficiar com essa luz. Porque primeiro passa por ele, primeiro passa por cada um de nós, está vendo? Pelas nossas células, essas entidades corpusculares. Mas o terceiro tipo de onda energética, de pensamento, são as ondas curtas. E quando é que nós emitimos ondas curtas? Quando nós estamos passando por momentos assim de dores indizíveis, de dores superlativas, de, por exemplo, a perda, na iminência da perda de um ente querido, e que você clama, pede, roga com todas as forças do seu ser. Ali, você está emitindo ondas curtas, de altíssima penetração. E são ondas transformadoras de campos energéticos. São ondas que produzem uma força que não é conhecida deste mundo, mas que você pode emitir. Pois bem, então nós emitimos essas ondas. As ondas curtas, que são essas que eu falei, elas são as que mais se aproximam das ondas angelicais. Mas estão longe ainda, viu? Mas são as que mais se aproximam. Bem, então nós falamos que o pensamento é uma radiação da mente espiritual, que tem peso, né? E etc, etc, etc. E mais, é uma força inestancável. Você não pode parar de pensar. É inestancável. Eu vou parar de pensar. Você vai estar pensando que vai parar de pensar. O que você estiver fazendo não importa, você vai estar pensando. O pensamento é contínuo quando você cai, pisa pela primeira vez, encarna pela primeira vez no reino nominal, que é exatamente onde nós estamos. Então é contínuo, não para, né? Então é inestancável.
é multiforme, é plasticizante, enfim, o pensamento é tudo. Mas como é que nós adquirimos este pensamento? Dizem os nossos irmãos o seguinte. Por exemplo, nós tomamos café de manhã, né? Uns tomaram café com frutas e tal, aquelas coisas, outros café com leite. E outros só cafezinho, mas não importa. Nós tomamos o nosso café. Está havendo aqui uma mudança, né? Fenômenos biológicos estão ocorrendo aqui dentro, de transformações e tal. Nós estamos tomando parte disso, quer dizer, estamos conscientes, estamos vendo isso acontecer? Não, mas está acontecendo. Correto? A mesma coisa acontece com o pensamento. Segundo os irmãos, a mente espiritual incessantemente aprendeu a fazer isso, desde que se desprendeu das mãos criadoras e incriadas do nosso Pai Celestial, como mônadas celestes. Aprendeu a fazer isso que nós estamos falando. A mente espiritual busca incessantemente e encontra, porque quem procura acha, né? Busca incessantemente a matéria quintessenciada. O que é a matéria quintessenciada? É aquela que dimana da mente paternal do nosso Pai Celestial. Vem a ser um fluido cósmico. Como é que é conhecido? Fluido... Ai, gente, vocês sabem mesmo, é fluido cósmico universal. Este fluido, nós estamos envolvidos, mergulhados e penetrados o tempo todo neste fluido universal, ligando a criatura ao Criador. Não importa o tão diminuta seja esta criatura, esta criação, ela está mergulhada, envolvida e penetrada neste fluido cósmico universal, que é o fluido vivificador. É por isso que nós somos espíritos imortais. Por quê? Porque estamos mergulhados nesse fluido. Então não tem jeito. Mesmo que você queira cometer o autocídio, que é o suicídio no plano espiritual, porque tem espíritos que, não satisfeitos em terem tentado suicídio aqui, do outro lado querem continuar fazendo a mesma coisa. Eu não quero existir, eu não quero ver essa realidade, mas ele não vai morrer. Não tem jeito. O Pai não deixa mesmo. Nós somos espíritos imortais. Pois bem. Então a mente espiritual busca incessantemente a matéria quintessenciada que dimana da mente paternal do nosso Pai, né? E a partir desta matéria quintessenciada, que ele canaliza, filtra e assimila, ele transforma em matéria mental. Quer dizer que o pensamento é uma matéria. É uma transformação, é um subproduto deste fluido cósmico universal. E a partir daí, esta matéria que percorre todo o nosso cosmo, se misturando com os vasos sanguíneos, com as linfas, vasos linfáticos, com tudo, percorre o organismo inteiro, modela inclusive o organismo, comanda tudo que está no seu cosmo, seja ele físico, que é o soma, seja ele o extrafísico, que é o seu perispírito. E aí, o que acontece? Esta matéria mental, ela vai ser expelida sob a forma de pensamento e vai se constituir no que nós chamamos de fluido mentomagnético. Agora sim, peguei. O fluido mentomagnético é o seu pensamento. E assim como você está mergulhado, penetrado e envolvido no fluido cósmico universal, também cada um de nós está mergulhado, penetrado e envolvido no seu fluido mentomagnético. É por isso que as entidades, quando chegam, leem você na hora. Opa, esse aqui é isso. Agora está na Terezinha, mas olha lá.
foi o Guilherme naquela encarnação. Ah lá, só mudou a roupa, porque é o mesmo. Essa é a identidade para o espírito. E esse fluido magnético que está no nosso entorno, que é o nosso cartão, a nossa carteira de identidade, vamos dizer assim, do plano espiritual. Este fluido está presente em toda a fenomenologia mediúnica. Bom, mas aí já é outra coisa. Bom, agora que nós temos ideia melhor do que vem a ser o pensamento, e que esse pensamento é manipulável pelos irmãos do plano espiritual, e até por nós mesmos. Quem é que vai? Você, né? Então, por favor, quando eu fizer assim, pá, você pô. Gente, aqui é... Questão 459 do Livro dos Espíritos. Isso é uma homenagem a uma menina que está sentada aqui. Que ela se refere a isso o tempo todo para nós. Está ali, ó, é a Rose. O tempo todo a Rose se refere. Fala assim, olha, a questão 459, a influência dos espíritos. Então, Kardec pergunta, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Será que influem? Ah, meu Deus. Aí, muito mais do que imaginais. Olha, esteja você lendo, esteja você almoçando. Almoçando? Para. Almoçando? Se você estiver para almoçar, para jantar, para comer um bolinho de bacalhau ali, não importa. Eleve primeiro o seu pensamento um pouquinho. Não precisa fazer prece, ajoelhar, nada disso. Assim, Senhor, abençoe meu alimento. Porque naquele momento você está cercado de irmãos que podem ser bons ou não. E se aquele bolo, aquilo que você vai comer, foi manipulado por um irmão que esteja impregnado de pensamentos negativos, amassando pão na padaria e pensando, o dono da padaria vai me descontar porque eu cheguei atrasado, esse desgraçado. Se você comer o pão e não rezar, você vai comer o pão que o padeiro amassou. Vamos deixar por menos, né? Você está entendendo? Então, tudo que você for fazer, ore primeiro. Disse Jesus certa vez para Pedro, Pedro, o espírito precisa de prece numa dosagem muito maior do que o corpo precisa do pão. Viu? O espírito precisa da prece numa dosagem muito maior do que o corpo precisa do pão. E eu vivo comendo pão. Pois é, mas tem que rezar. O rezar é o tempo todo, gente. Vamos chegar à conclusão que, olha, acordou, obrigado, meu pai. Já começa por aí. Vai dormir. Me proteja nessa minha noite. É o tempo todo. E rezar hoje em dia não é só pedir e orar. Não, é fazer o bem. Fazendo o bem você está orando, sabia? A oração hoje tem essa... Bom, então, o que você estiver fazendo, eles estão ali. Vamos lá. Influem, aí continua a resposta a Kardec. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Às vezes a gente está, meu Deus, estou pensando aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer. São pensamentos que às vezes não são seus. Na grande maioria das vezes não são seus. Não sai comprando qualquer pensamento que te venha à mente, não sai fazendo direto, não. Peça, ore. Deus nos deu a inteligência para nós trabalharmos essa inteligência, e nós estamos fazendo isso, né? À medida que vamos indo e vindo, vamos melhorando a nossa inteligência. A inteligência é uma coisa assim, quanto mais o espírito vivencia coisas, mais inteligente ele fica, principalmente no trabalho, porque o trabalho intelectualiza, faz o espírito crescer, evoluir, né? Então, um espírito muito sábio, ele é muito velho. Sabiam disso? Não existe espírito sábio novinho. O silvícola não é um espírito sábio. Embora ele tenha sabedoria. Gente, pelo amor de Deus, não estou dizendo que não são sábios. Não, eles têm, mas na medida do seu crescimento.
né? Nós aqui temos o nosso tipo de inteligência, nosso nível, né? E cada um está num patamar de entendimento das coisas. Mas todos nós chegaremos à perfeição, porque é o Pai que é isso, né? E aí vamos estar todos em pé de igualdade. Por enquanto, não. Eu estou lá atrás. Então, eles influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Vamos prestar atenção a isso, hein? Então, orai e vigiai o tempo todo. Aí, influência dos bons espíritos. A ação dos bons espíritos sobre alguém nunca é obsessão. Nós vamos falar o que seja obsessão. Porque é sempre benéfica e não dominadora, respeitando o nosso livre-arbítrio. Os bons espíritos, eles nos aconselham para o bem, obviamente, né? São bons. Faça isso. Se você estiver... Bom, primeiro é preciso que você esteja preparado para receber esses aconselhamentos. Como é que você se prepara? Começa aqui ao acordar, obrigado, Pai, né? Agradecendo, etc., e pedindo a proteção, até para ir para a rua. Pai, permita que os irmãos que tomam conta dos logradouros públicos em teu nome me protejam. Você vai se ver livre de alguma coisa material ou espiritual. Que até pode vir, porque estava no teu caminho aquilo, mas virá brandamente. Você não vai deixar de carregar a cruz que lhe compete carregar. Mas é permitido colocar uma almofada entre a cruz, a madeira da cruz, e o ombro. Não vai machucar o osso, entende? A almofada. O peso da cruz continua o mesmo. É sua. Você não vai passar por nada. Leva por mim. Não existe isso. Vocês estão entendendo isso, né? Ah, ótimo. Então, os bons espíritos, eles nos aconselham para o bem. Mas, olha, é preciso que você esteja receptível. Peraí, como é que é isso? Receptível? Sim! Você tem que estar com o pensamento bom, puro. Você tem que estar desprovido, despojado dessa coisa de eu estou com raiva, essas coisinhas. Afastam os nossos bons espíritos. Você não abre o canal de comunicação com eles. Você só abre quando você roga, pede, solicita, né? E com humildade você se dirige a eles. Aí eles vêm e te aconselham, te mostram o caminho, botam alguém no teu caminho que este alguém vai te auxiliar, sem que você até perceba. Você faz o pedido de manhã e tal. Aí você está passando o dia inteiro, chega de tarde, se depara com alguém que fala, foi bom te encontrar, olha, vai fazer isso assim, assim, assim. Ih, que bom que eu te encontrei. Pois é, não é por acaso, porque o acaso não existe. O que existe é isso, é você pedir o tempo todo, orar, fazer o bem. Então, os bons espíritos, eles influem, sim, para o bem. Mas se você tiver com as suas resoluções, eu vou fazer isso, eles vão respeitar. Podem até se entristecer, porque às vezes nós fazemos escolhas infelizes, né? Aí eles lamentam, mas respeitam o seu livre-arbítrio. Porém, os semelhantes atraem os semelhantes. Quando você está... as nossas imperfeições atraem para junto de nós espíritos com idênticas imperfeições, vícios e falhas morais. Assim, somos nós mesmos que abrimos brechas psíquicas para a obsessão. E eu falei que ia falar o que é obsessão, acabei não falando, mas vou falar. Mas então, veja bem, se você quer se viciar, você vai encontrar um grupo de viciados. Não tem jeito. E esse grupo de viciados vai te acompanhar para te intuir o tempo todo a fazer aquilo que eles querem fazer. Porque lá não tem bebida alcoólica, mas aqui tem. Então, onde é que eles vão buscar? Aqui. E você vai ser o que para eles? O caneco. O que é o caneco? É aquele que pega o copo, bebe o líquido e a essência vai para o espírito. É por isso que você vê irmãos tomando uma marafa, sabe o que é? Marafa é uma linguagem. É o quê? Cachaça. Todo mundo sabe, né? O pessoal aqui... Todo mundo conhece, nós já fomos lá.
Ele bebe uma garrafa inteira, a noite inteira, batendo papo e bebendo. Quando ele é o cavalo, não é assim que ele chama na Umbanda? Cavalo. Quando o espírito, a entidade, sai, ele... Ih, rapaz, está na hora de ir. Ih, 2 horas da manhã eu vou pegar o ônibus. Mas peraí, esse cara não bebeu a noite inteira? Como é que ele está aí batendo papo? Não está nem com cheiro, com nada. Porque a essência foi para o espírito. Ele bebeu o líquido e vai se desfazer por ali. Mas a essência não. Então é isso. Você bebe o líquido da essência. Por isso que ele diz assim, rapaz, eu tomei 5 hoje, não estou sentindo nada. Claro, rapaz, ô Belém, está pensando que é você? Você está sendo caneco. Outra coisa é o fumo, né? Você fuma, a essência do que você fuma vai para o viciado que está do outro lado. Você é a piteira. Piteira é assim, né? Você está aqui, segura o cigarro numa ponta, na outra, o outro puxa no plano espiritual a essência do que você está. E, por outro lado, oi. Tudo que é em excesso. Tudo, o excesso não faz bem, não. Nem o excesso. Exatamente. Tudo que porque, olha só, você tocou numa coisa muito boa. Nós temos ciúme. Nós temos inveja. Nós temos. Esses defeitos todos nós temos. Mas o grau é pequeno. E nós estamos querendo fazer de vez essas coisas. Nós estamos aqui lutando para isso. Para tirar aquilo que os animais têm, que nós, junto com os animais, temos também. Sabia que seu gatinho tem ciúmes? Seu cachorrinho. Sabia que ele tem ciúmes? Tem ciúmes, gente. Tem. Essas mazelas que nós temos, eles têm. Só que nós estamos trabalhando para nos desfazermos disso. Eles não. Não estão nem aí. Até porque eles não têm responsabilidade sobre os atos que cometem, né? Correto? Mas você já tem. Então, ter isto é normal, diz Joana de Ângeles. Mas não dê vazão a isso. Se der vazão, você está exacerbando uma coisa que não é boa para você. Tá claro? Aí depois nós vamos falar sobre o negócio do animal, do sentimento e tal, porque senão eu vou me perder aqui. Mas ali, ó, se você está pensando em coisas boas, você tem boas companhias. A ideia é essa, entende? É isso que eles querem dizer, tá? Vamos lá. O que ocorre nos desdobramentos? Desdobrar é quando você dorme, o espírito faz a sua projeção astral. Aí nós dizemos que se desdobrou, tá bem? Saiu. Mas sempre ligado com o cordão de prata. Esse cordão de prata mostra que você está encarnado ainda. A hora que ele se romper, aí, meu amigo, já foi, já era. Então, durante o sono, sobretudo, age com mais intensidade. Quer dizer, as entidades agem com mais intensidade quando você está dormindo. A pessoa deixa-se dominar por um inimigo invisível, por exemplo, durante o sono. Que não rezou, não orou, não pediu, né? Chegou, deitou, estou morrendo de sono, dorme. Então tá bem. Afina-se com o caráter deste e recebe as suas ordens ou sugestões, tal como o sonâmbulo às ordens do seu magnetizador. Ao despertar, reproduz mais tarde em ação da sua vida prática as ordenações então recebidas, as quais poderão levá-lo até mesmo ao crime e ao suicídio. Gente, a coisa é muito séria. É muito séria. Se você não tem o hábito de orar antes de dormir, comece a partir de agora. Comece a sua reforma a partir de hoje mesmo. Não deixe de orar antes de dormir. Não deixe de pedir, porque Jesus disse. Como é que é? Pedir. Ai, que beleza. Então vocês sabem, né? Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e ela abrir-se-vos-á. Porque quem pede, recebe. Quem procura, acha. E aquele que bate, ela se abre. Então você tem que pedir. Porque se você não pedir, não tem jeito, não tem meios de se livrar. Eles vêm te pegar. Te pegar para levar para lugares que eu não vou ficar falando aqui, não, que eu não quero espantar ninguém.
Aliás, já me deram um puxão de orelhas uma vez. Falaram assim, Sérgio, você tem que parar de amedrontar as pessoas. Mas E quando eles falam, você não tem que ficar falando, não tem que responder nada, tem que sim, senhor, e acabou. Aliás, a minha mentora espiritual, ela é muito delicada, é muito boazinha para todo mundo, menos para mim. Ela me dá cada fora, meu amigo. Eu te perguntei, assim mesmo. Me trata assim, mas é porque eu sou um espírito ainda muito endurecido, embrutecido. E ela não tem essa coisa, não. Os meus erros, ela diz, o pai está perdoando, o resto deixa comigo. Bom, então, não deixe de orar. Porque eu falei que ia falar de quê? De obsessão? Mas o que é obsessão? Bem, obsessão. Obsessão, segundo André Luiz, segundo Kardec, o codificador. Lá na Gênesis, você vai ver isso lá, a definição. A obsessão é a ação contundente e permanente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Bom, ele diz isso. Claro que ele fala um espírito mau, mas não existe um espírito mau. É um espírito que ainda está com a maldade, porque ninguém é mau. Entende? O mal é algo efêmero no plano para o mundo espiritual, para a vida espiritual, porque ele vai parar de existir. Todo aquele que passou pela fieira da maldade vai deixar essa fieira da maldade e vai entrar na da bondade. Da ignorância todos nós entramos, até Jesus foi ignorante. Só que entrar na fieira da maldade é uma opção, e nós optamos pela maldade, por isso nós estamos aqui, viu? Neste ciclo doloroso de reencarnações. Mas já vamos sair, não vamos? E a partir de agora nós vamos mudar. Eu já disse tantas vezes que ia mudar. Eu sei, eu estava no buraco escuro, pelo amor de Deus. Eu disse, nunca mais eu vou fazer. Continuei fazendo. Mas agora eu não vou fazer mais. Cansei, mas eu estou cansado de sofrer, gente. E vocês também, tá? Não vem com essa não. Então, obsessão é isso, é a ação contundente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Ah, mas o indivíduo é um coitadinho? Não. A coisa não é nunca unilateral, é sempre bilateral. Um fez, o outro fez também, e fica nisso, sabe? Aí um quer culpar mais o outro que... Não, os dois têm culpa no cartório. Não posso entrar muito mais nisso, senão o tempo passa e eu não falo. Vamos, minha filha. Existe tratamento para isso? Para obsessão, para essas coisas? Para essa influência maléfica dos irmãos? Existe. Olha lá. Objetivamente, subjetivamente. A prece é demais, gente. A prece... Aqui, de cara, eu estou vendo 5 funções da prece, mas eu não vou ficar falando nisso que não vai dar tempo. Mas a prece tem muitas funções, muito mais do que as 5 que eu falei. Mas não estou citando, né? Mas a prece, gente, é importantíssima. Quando você entra em prece, o que acontece? A mente em prece, ela emite raios que começam ativando as energias do seu campo energético, mas ativa de uma tal forma que os agentes deletérios que ali se encontram, os agentes psinocivos, os agentes patogênicos ali presentes, são deletados. Por quê? Porque o nível vibratório do mal, vou usar esse termo que fica mais fácil a gente entender, é uma vibração muito mais lenta. A vibração da prece, ela é muito mais ativa. Aí eles não aguentam esse movimento, são deletados, são afastados, não cria ambiente para eles. Entende? É uma vibração que foge, está muito além das vibrações deles. Isso, eles não resistem. Então, a prece é importantíssima. Eu vou em frente. O pensamento e força de vontade. Você tem que se esforçar também, né? Não é ficar assim esperando. Eu já pedi, né? Agora vai cair. Não vai cair do céu, não. Você tem que se esforçar. Viu? Tem que, não, vou me manter aqui na linha. Vou fazer a coisa certa. E todos os dias e todas as horas vigiando para não errar. E vai errar. Interessante. A gente não quer errar, né? Paulo de Tarso foi que falou isso, minha irmã. Ele disse assim, interessante, Paulo de Tarso. O bem que eu quero, eu ainda não faço.
Mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Interessante isso, né? Mas gente, a gente quer fazer o bem, mas nós estamos tão mergulhados nesse mundo de provas e expiações, ai, com tantos erros em volta que eu não vou falar mal de ninguém, não vou, mas aquele governo, aquele político, ele é um desgraçado. Ah, meu Deus, já falei. Aliás, foi bom eu ter falado isso. A maledicência é uma coisa terrível para a gente, sabe? As consequências eu não vou falar agora, não vai dar tempo. Olha só. Quando você faz aquele voto assim, eu não vou falar mal de ninguém, eu vou me manter. E se encontrar alguém falando mal, você procure falar o bem, disfarça, mas não fale o mal. Mas às vezes você se pega, né? Porque é tanto, você liga a televisão, liga o rádio, seja lá o que for, está sempre falando coisinhas que te remete a esse campo da maledicência. E os colegas, né, ali no trabalho e tal, mas o chefe hoje está, hein? Aí você entra na pilha. Mas ele está, mas lembrou. Eu não ia falar nada mal. Se você perceber que falou uma coisa no campo da maledicência e se arrepende na hora, o que você faz? 2 qualidades do chefe. Não, mas bota logo na hora. Não, mas ele é paciente nisso assim. Porque eu, no outro dia, você conta um negócio seu. E, além do mais, ele fez aquele negócio tão bom para aquele menino que chegou aqui, né? Bota 2 qualidades boas para cada maledicência sua. E com isso você vai combatendo a você mesmo. Isso é um treino, hein? Se você falou mal, bota 2 coisas boas na direção daquele que você falou mal. E assim, aos poucos, você vai aprendendo a só querer falar o bem, né? O mal fica para lá. Bem, reforma íntima? Reforma íntima é isso, é você buscar fazer o bem, fazer visita fraterna, não se deixar levar por pensamentos malévolos, e etc. Se reformar. E evangelho no lar. E o culto evangelho no lar, gente, quando você faz o evangelho no lar, constantemente, direitinho, você vai levantando paredes no entorno da sua casa, formada por substâncias espirituais, que elas vão subindo, à medida que você vai fazendo o culto evangelho no lar, Chega um ponto em que elas estão, mais ou menos numa altura, em que a atmosfera local começa a ficar boa para os bons espíritos. E eles começam a fazer reuniões na sua casa. Descer, toda hora eles estão descendo para fazer visitas. É a toda hora, não é só à noite, de madrugada, né? A toda hora eles estão chegando e saindo. Na Praia de Botafogo tem uma estrada que, no dia que vocês estiverem desprendidos, peçam para ver, vocês vão ver uma estrada bonita que desce ali na Praia de Botafogo. Então, e eles estão sempre chegando. Vamos aqui, vamos ali. Mas, às vezes, eles precisam fazer uma reunião. Não querem fazer em qualquer lugar. Aquela casa ali está boa, é a sua casa. Porque aparece já uma pequena luz ali. Eles vão para ali. E, ora, se eles são bons de se reúnem na sua casa, deixam ali as boas energias. Aí, sabe o que acontece? A atmosfera local começa a ficar sufocante para aquele que pensa no mal. Os maus espíritos... Está chovendo, não está? Está chovendo. Eles não gostam de chuva, porque é limpeza. Não gostam de chuva. E não gostam de raios, trovões, relâmpagos. Eles pensam que vão morrer, a segunda morte. Eles têm medo dos raios. Saem correndo e entram nas portas abertas. Sabia? Você abriu na sua casa, eles entram junto com você. Aqui tem luz, aqui eles estão fazendo o curso. Sai, vai saindo. Porque eles desmaiam, chegam a desmaiar na sua casa, sabia? Se sentem enfraquecidos. É aquele negócio da vibração, né? Baixa, inferiorizada, e a outra em alta, porque ali está, né? Está gastando coisas boas. Eles não aguentam e caem fora. Para de falar isso. Recursos objetivos. Fluidoterapia, né? Passes de água fluidificada na casa espírita, vocês têm aqui isso, né? Tem aqui o tempo todo. Apoio da família é importantíssimo, viu? O irmão está sofrendo ali, a obsessão, uma coisa. Se a família não se envolve, não é muito bom. É preciso que haja envolvimento. A mamãe, o papai, entende? A família envolvida ali, né, para ajudar. Frequência ao centro espírita. Porque quando você vem, eles vêm com você. Aí você fica sentado, ele está do teu lado. Você nem percebe, mas ele está assim. Mas esse palestrante, ele fala mal.
Ai, que coisa horrível. É ele que está fazendo isso em você e você não está percebendo. Ai, mas eu quero que acabe logo essa palestra. Quero ir embora. É ele que está ali. Ou então, ai, que sono que está me dando, estou pesado aqui. Aí a voz do palestrante some, o palestrante some, é você que dormiu. E é ele que está te fazendo dormir. Essas coisas são reais, gente. Parece que é brincadeirinha, mas não é não. Desobsessão, a sessão de desobsessão, que era a mesa mediúnica, que eu não vou ficar explicando aqui, e a terapia médica. Médica do plano físico mesmo. Até porque a doutrina não se desfaz da medicina da Terra, não, hein? Porque essas doenças do corpo físico, que já se instalaram no corpo físico, é a medicina da Terra que tem que tirar. Porque Jesus não é médico de corpos, ele é médico de almas, ele cura as almas e não os corpos. E vamos lá que vai dar tempo mais um. Eu já falei da prece. Mas a prece é o mais poderoso, tá vendo? Olha aí a prece. Meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Quando você envolve o obsessor nas suas preces, nos seus pedidos, nas suas rogativas, o alto vem e envolve o irmão. E ele não tem forças para dar sequência à maldade que ele daria se você não fizesse a prece. Mas que prece é essa? É a prece ditada pelo coração, aquela que é agradável a Deus, como diz. Tem aí no Livro dos Espíritos exatamente isso. A prece agradável a Deus é aquela que é ditada pelo coração. Porque não adianta nada você dizer assim, a Maria está de graça com você. Rezei. Não. Você não colocou o seu sentimento. Não valeu. Ué, mas eu fiz a prece. Não, você não fez a prece. Você leu a prece. Você decorou e disse. Você ditou a prece. O que você tem que fazer? É botar o seu sentimento. Então, pode falar o Pai Nosso, a Ave Maria, mas o que mais vale mesmo é o seu sentimento. Então, fale com as suas palavras. A Vera gosta de contar isso. Não conte para a Vera que eu contei o que ela conta. Mas a Vera conta um caso legal. Tinha lá um matuto, sabe? Sou eu. Então, desculpa. Então, é isso mesmo. Um matuto, que ele chegava o sol ainda não havia nascido ainda, ele já estava com a enxada, lá com com as coisas, né? Para a lavoura. Aí ele botava assim, a enxada, no cabo da enxada ele encostava e dizia assim, Nhô, estou aqui. Pronto, era a prece dele. Nhô, estou aqui. Olha que coisa bonita. Ele ali pedia tudo com isso. Estou aqui, me proteja. Eu estou nas suas mãos. Faça de mim o teu instrumento. Faça em mim a tua vontade. Esse Senhor, estou aqui. Então é dita dele. E não foi decorado, não foi lido em lugar nenhum. Essa é a prece agradável a Deus. É quando você pede com as suas palavras, com os seus sentimentos. Porque no plano espiritual tem uma coisa interessante. Se eu disser assim, eu vou falar para minha esposa. Ela não está aqui, eu posso falar. Eu te amo. Se não for o meu sentimento junto com isso, nem adianta. Os irmãos que estão ali do lado, sei lá, o mentiroso ali. Ele não está botando nada dele ali, são só palavras, e palavras não querem dizer nada. Sentimento, sim. Aliás, diz Joana de Ângeles, os sentimentos são as conquistas nobres no caminho da evolução, no processo da evolução do espírito. E o sentimento mais sublime que nós estamos buscando conquistar é o sentimento do amor. Este é o mais sublime. Aí sim. Então, se eu não botar meu sentimento, eu ficar só falando, não adianta nada. Lá é o mundo da verdade. Se eu disser eu te amo, na hora o irmão vai dizer, mentiroso, aí não está precisando nada, entendeu? Então, se eu não me acostumar com a verdade aqui, lá eu vou passar muita vergonha. Porque eu estou acostumado a mentira. Eu minto para um, minto para outro. Lá,
Eu vou ser conhecido como mentiroso e ninguém vai me dar crédito. Vão se afastar de mim. E eu vou precisar de todos e não tenho ninguém. Pensem nisso, hein? Aliás, quando a gente fala para o outro, na realidade, a minha avó, aqui, ó. Vocês sabem isso, né? 1 dedo, 3 dedos, não vou ficar repetindo o que a vovó falava. A prece, ato de ligação entre o Criador e a criatura, é também uma forma de higienização de nossa casa mental. Higienização da nossa casa mental. Eu já disse a vocês que a prece não é só o falar, mas é o fazer o bem. Você está fazendo uma prece. Todos os dias de manhã, nós tomamos banho para limpar o corpo físico. Mas o que limpa o perispírito é o trabalho no bem, é a prece. É o trabalho no bem. Se você não trabalhar no bem, você é um fétido. Está fedendo. Eles percebem. Esse aí, não, infelizmente. Agora, se você trabalha no bem, você está bem. Você está como o Chico. O Chico, por exemplo, só fazia o bem. Dele saía, ele exalava perfumes de rosas. O Chico, gente, nosso irmão, que foi para o mundo da verdade em 2002. O Chico, de tanto bem que ele fazia, ele estava com o perispírito dele já botando o perfume. Como a rosa não faz isso? Né? A rosa vai exalando o seu perfume por aí, por onde passa. O Chico era assim. E você pode ser assim. Não na intensidade do Chico, por enquanto, mas vai ser assim. Faça o bem. Higienize o teu organismo. Será que ainda tem mais alguma coisa aqui? Não, acho que acabou. Acaba com a prece. Acabou? Acabou? Então não passa mais nada não, porque se tiver alguma coisa eu vou ter que falar e não vai dar tempo. Meus queridos, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, queremos agradecer de coração esta manhã em que o nosso Pai Celestial permitiu que aqui estivéssemos, mas que aqui estivéssemos de uma maneira suave, tranquila, aprendendo as verdades eternas, verdades que formam uma verdadeira filosofia de vida, essa filosofia de vida que servia ontem, que serve hoje e servirá amanhã, ou melhor, servirá sempre, porque o Mestre Jesus disse: tudo passa, menos as minhas palavras, porque as palavras de Jesus são as palavras da verdade. Ele que é o Senhor da verdade e da inteireza, Ele, o nosso Mestre, aquele que aqui esteve como o único Espírito puro, absolutamente completo, com todas as suas faculdades plenamente desenvolvidas e em perfeito funcionamento, que aqui esteve para nos trazer esta recomendação: amai-vos uns aos outros tanto quanto eu vos amei. Nos ensinou a perdoar sempre, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, cada erro. Este irmão maior, ele está nos conduzindo em perfeição para o Pai, e dia haverá em que ele dirá: Pai, eis aqui vossos filhos, perfeitos, como pedistes. Obrigado, Jesus. Graças a Deus.